Boa noite a todos. Eu sou o acadêmico Deoclésio, do Polo de Costa Rica, do curso de Administração Pública. Boa noite, eu sou o Nelson, também faço parte da acadêmico da UFGD. Muito bem, nós vamos apresentar um seminário temático. A linha que nós escolhemos foi a linha 2. A finalidade dessa apresentação é demonstrar aqui a nossa ideia, né, o resultado da nossa pesquisa em relação ao tema escolhido. Nós escolhemos um tema não muito fácil de discorrer sobre ele em relação ao município de Costa Rica, até por conta da falta de material para pesquisa aqui especificamente em Costa Rica, mas nós conseguimos uma boa parte do material que fala sobre o estado de Mato Grosso do Sul. Mas como o trabalho ele está voltado mais à administração pública municipal, então eu acredito que não vai ser difícil a compreensão. Nós escolhemos um tema, foi a municipalização e a escassez de recursos, né? Conforme o andamento da nossa apresentação aqui, vai ficar bastante claro, eu acredito, o que se pretende chegar com essa nossa pesquisa, com essa nossa apresentação aqui do seminário. Nós iniciamos primeiramente falando sobre o federalismo no Brasil, né? Pegamos como exemplo a saúde e a educação para demonstrar o problema, vantagens e desvantagens na descentralização de recursos e de políticas públicas voltadas especificamente na área de educação e saúde. Então, o trabalho tem essa finalidade, né, de demonstrar esses dois lados, né? Então, nós iniciamos falando sobre o federalismo no Brasil. Conforme a gente sabe, o Brasil é um estado, ele se organiza de uma forma bastante complexa, né? Mas tem suas particularidades. Comparar o Brasil com outros países não é tão fácil, porque o Brasil ele criou elementos próprios para a sua gestão, né? Da forma de organização do estado. Então, e os estados faz parte da federação e os municípios são entes do estado, né? A finalidade aqui é vincular a acepção de federalismo com a questão da educação, dos mecanismos, né, que trazem o direito à educação e à saúde, né? Isso se dá através de acordos formais, né, de termos de ajuste entre a União e os estados e a União e os municípios. O problema maior que a gente vai demonstrar aqui é a questão da carga que os municípios recebem, né, a carga de execução dessas tarefas, e que muitas vezes os recursos com a descentralização acabam não sendo suficiente para prestar um serviço de qualidade para a população, para a sociedade, né? Então, vou passar para o Nelson aqui também fazer algumas considerações e aí a gente vai discorrendo sobre o trabalho. Então, diante disso, diante de todos esses problemas que vem acontecendo, né, conforme o acadêmico Deoclésio citou, a gente decidiu, né, fazer esse trabalho, olhando também o município, todo o Brasil, de uma forma geral, de como vem acontecendo, né? Como ele mencionou, a gente vai estar falando um pouco mais sobre a educação e sobre a saúde. E dessa forma a gente espera conseguir que vocês possam entender aquilo que a gente tem para falar, né? Vocês possam entender aquilo que a gente pesquisou, a gente buscou, né? Então, dessa forma, certo que vocês possam compreender aquilo que queremos passar para vocês. Muito bem. A educação no Brasil, assim como a saúde nos últimos anos, marcou profunda diferença na condução de políticas públicas. Como a gente sabe, o Brasil viveu aí um período bastante longo
no regime militar, foi um regime que, vamos dizer assim, acabou sufocando a sociedade, segurando o desenvolvimento do país. A população não tinha oportunidade de participar, nem de opinar, né? Então a Constituição de 88, logo então cai o regime militar, vem o regime democrático, e aí então acaba que a Constituição de 88 ela veio então trazer fazer uma revolução nessas duas áreas, né? E assim como dos direitos individuais do cidadão. Então, tanto que a Constituição é chamada de Carta Magna cidadã, né? Por quê? Porque ela veio garantir direitos, assim como também determinar os deveres, né? De uma forma assim bastante minuciosa, bastante detalhada, né? Então isso aí é muito importante também a gente tá falando, né? A educação, conforme todos sabemos, ela nem sempre ela foi um direito de todos, ela era mais voltada para os mais ricos, as classes mais abastadas, né? Então a partir daí então se teve a concepção na Constituição, o direito garantido lá de educação de qualidade, igualdade social, de gênero, de raça, de cor, de credo. Então isso daí foi um grande avanço. E a problematização aqui que a gente quer abordar também é a questão da gestão municipal, conforme eu falei, né? Os municípios estão vivendo uma situação nunca antes vivenciada. Essa própria Constituição de 88, ela veio então criar essa descentralização de obrigações, de recursos, etc., de programas e projetos, trazendo para os municípios uma sobrecarga bastante grande, né? E que isso, na maioria das vezes, os municípios não possuem as ferramentas necessárias para executar essas tarefas que incumbiu a ele, né? Assim como material, pessoal, meio tecnológico, né? Isso por muitas vezes deixa a desejar, porque os municípios estão então bastante assoberbados e a descentralização, os recursos vai para a União reparte com estados e municípios através dos fundos constitucionais, né? Através de acordos e etc. E esse dinheiro, quando ele chega aqui, ele já vem chegando picado, né? E o dever está aí, a obrigação está aí para ser colocado em favor da sociedade, né? Então, e a gente vem apresentar também, e esse objetivo também desse trabalho também é de ilustrar de forma simplória e de fácil compreensão o fato da participação social e o desenvolvimento das políticas públicas, dos conselhos, das constituições de fundo destinado ao financiamento. No meio de tudo isso, ocorre também o desenvolvimento local e promove uma melhor distribuição dos escassos recursos. Dessa forma, assim, Deoclésio, como é uma pessoa já que trabalha na área, então ele tem um pouco mais conhecimento nessa área de estar explicando essa parte, assim, né, desses objetivos no qual a gente buscou estar mencionando aqui no trabalho. Muito bem. A administração pública nos últimos tempos, ela sofreu uma evolução muito grande. E a forma de administrar também, ela teve que acompanhar essa evolução dos tempos. Porque não se pode fazer uma administração voltada com as técnicas científicas lá no começo da administração pública, lá da administração em geral, né? Você teve que reformular, reinventar. Esse é o papel do administrador. A cada dia ele tem que acordar, levantar e pensar novas formas de fazer a administração. E ser gestor público é isso, é você evoluir, não parar no tempo, acompanhar as mudanças, as transformações sociais, né? Conforme eu disse, a sociedade teve um salto assim bastante
significativo, ela participa, e são vários os fatores que faz com que a própria sociedade e a própria administração faça dá esse pulo, né? E a competitividade, o consumo são exemplos, as exigências tecnológicas, porque quem não busca conhecer mais acaba parando no meio do caminho, né? Então o trabalho tem também essa concepção. A gente faz aqui uma distinção, um comentário a respeito do papel do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário. São os elementos do Estado, eles são harmônicos, distintos, cada um tem os seus deveres e as suas obrigações para com a Constituição. Um é guardião da lei, o outro é o executor, o outro é que acaba fazendo o Estado, se é representado ali se representa pelo Poder Executivo, o cidadão é representado pelo Poder Legislativo, e o Judiciário é aquele ali que faz o papel da guarda da execução das leis, né, e o respeito a esse poder harmônico aí que se organiza a nossa federação, né? As atribuições desses poderes se constituem então uma nação, né, que são harmônicos, conforme eu falei, né? E a gente vê assim que ultimamente a questão ética, a questão de gerenciamento ético na administração pública, principalmente agora que nós estamos vivendo um momento ímpar, com essas investigações que aparecem aí nesse momento, nesse ano de 2016, né, nós tivemos um processo de impeachment. Tudo isso é amadurecimento da sociedade como um todo, e a gente vê os poderes ali trabalhando, né, ocorre alguma coisinha daqui, outra dali, mas você vê que o Judiciário e o Poder Legislativo, assim como o Executivo, têm desempenhado fielmente o seu papel, né? Então isso é muito importante a gente tá colocando aí, né, essas atribuições dele. Então, após essas humildes distinção de poder e de atribuição, nós podemos então partir para discorrer um pouco mais sobre essa evolução da gestão pública no Brasil. Conforme eu disse, não se pode fazer gestão pública de 50 anos atrás, né? A realidade hoje é outra. Os problemas herdados das gerações passadas são imensos. O Brasil ainda vai demorar anos para se ver livre, para poder a sociedade criar uma nova cultura, ter uma nova visão de futuro, né? E o futuro ele é construído com o pensamento, com as nossas ações e práticas do hoje. Hoje nós estamos vivendo um momento que vai fazer o futuro, né? Então isso é muito importante. Questões humanitárias, sociais, ambientais, né? E o Brasil ele é um país assim de extensão gigantesca, problemas infinitos, né? Os problemas da região sul o problema da região norte é outro, o problema do centro-oeste é outro, porque a nossa cultura, nós somos um povo formado por uma miscigenação de raças, né? O Brasil não é como o povo europeu que teve uma linha ali vamos dizer assim, de cultura, né? O povo brasileiro já não, é uma mistura. Eu sou meio chinês, o Nelson é moreno, né? E assim vai indo. Então, cada um de nós temos as nossas. E a cultura brasileira é isso. O que faz o povo, a sociedade brasileira é isso. E cada cultura vem de uma forma diferente uma da outra. E o que se faz necessário, o grande desafio, é fazer a junção desses pensamentos, dessa cultura, né? E isso você vai construindo. A questão ética, moral, legal, as leis estão aí. Mas será que a gente está preparado culturalmente? Como que está a gente, eu, com a ética, né? Então tudo isso faz com que a gente repense, né, toda essa questão aí que a gente aborda, né? Não podemos deixar de citar também que o Brasil ele foi um país assim que ele se desenvolveu por ciclo, né? Ciclo da madeira, ciclo da borracha, ciclo da cana,
E hoje nós estamos vendo o ciclo da própria industrialização do país, né? E assim por diante. Então, a exploração do café. Então, é com esses ciclos que o Brasil vem tendo avanço, né? Vem formando. Então, desenvolvendo. Exatamente. E nesse mundo globalizado agora, a gente tem que dar muita ênfase na questão da economia, da estabilização da moeda, no controle inflacionário, né? Na revolução tecnológica. Tudo isso faz parte. E falar de tecnologia, falar em educação, por exemplo, de qualidade, a gente vê que os últimos anos a oportunidade, a universalização do estudo, assim como da saúde, foi muito importante, e isso vai ficar marcado na história futura, quando a gente for estudar daqui 15 anos, daqui 10, 20 anos, pensar no ano de 2016, nos anos de 2000 aí para cá, uma revolução muito grande na educação, no mundo tecnológico, né? Então, e no Brasil a educação e saúde, por exemplo, nem sempre foi um direito, conforme eu disse, né? O privilégio de uns em detrimento de outros, né? Então esse é muito importante. Já falei que a Constituição de 88 é um marco, né? Um divisor de águas nessa questão, né? Falamos das diversidades, dificuldades, né? Nossas desigualdades que envolvem as nossas regiões, os nossos povos, né? E como que é então esse modelo de gestão brasileira? Como que o Estado tem sido? Qual o papel do Estado nesse contexto? Então, nesse ponto de vista, então o Estado ele assume o papel de provedor de bens e serviços e também de regulador da economia. E se considerarmos a crescente demanda das sociedades como na área da educação, vemos que os municípios brasileiros apresentam índices que demonstram necessidade de ações voltadas para a valorização profissional da educação, da condição de transporte do aluno, principalmente da área rural, oferecimento de uma alimentação saudável e suficiente. Vemos aqui que o Estado brasileiro ele tem esse compromisso com todos os seus cidadãos, com todas as pessoas de forma em geral, principalmente aquelas menos favorecidas, né, que é oferecer isso para a sociedade. Porém vejo que muitas das vezes muitos municípios não conseguem chegar a oferecer isso, porque conforme o Deoclésio mencionou, até que chega, vai lá, a federação manda lá, até que chega aqui, então chega bem curtinho. Então, mas o Estado, por lei, ele tem que proporcionar isso para cada pessoa, para cada aluno, né? E dessa forma que a gente viu que é uma importância muito grande, né? Apesar de estar na Constituição, apesar de ser lei, né? Mas às vezes peca um pouco, né? De também não estar oferecendo isso, né? Bom, a gente faz aqui um breve relato. Em 96, por exemplo, o governo federal criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, o Fundef. Logo depois veio o Fundeb, que é um fundo também de manutenção e desenvolvimento da educação básica e da valorização do profissional da educação. Essa forma de organização, de distribuição dos recursos, ela é muito importante. Os fundos constitucionais, eles trazem desenvolvimento para determinadas regiões, conforme a gente falou. Cada local tem a sua necessidade, o seu problema local, e os fundos eles têm essa característica de fazer uma distribuição dos recursos de uma forma mais igualitária, né? Tá certo que tem indicadores que fazem com que, por exemplo, na educação, quem tem mais aluno, né? Na área da saúde, quem tem um atendimento de melhor qualidade, são os índices de avaliação e controle
que o próprio Estado exerce, né, a União exerce, sobre a prestação dos serviços. E a sociedade, ela tem uma parcela muito grande de participação nessas avaliações, através de audiência pública, né, de o que nós vamos fazer agora, como que está o orçamento do município, no plano decenal da educação, o que se pretende executar para os próximos 10 anos, quais são as metas, quais são os programas, quais são os projetos voltados, né, para a questão de utilização desses recursos. E muitas vezes a gente demonstra aqui que tem município que o recurso da educação do Fundeb é superior ao orçamento do próprio município. Tem local que a Secretaria de Obras, por exemplo, está junto com a Secretaria de Educação. Por quê? Porque a educação é a mãe rica, né? Então tem essa questão. E na saúde, tem locais que a saúde realmente ela é exemplar. E já tem outros que a saúde, conforme a gente está vendo na mídia todo dia aí, né, uma questão assim gritante, tá? Então a gente demonstra aqui, ó, por exemplo, o IBGE demonstra no ano de 2009 uma pesquisa que 57% dos municípios brasileiros não possuem secretaria de educação e 1/3 desses municípios não tem conselho municipal da educação, dentre outros problemas mencionados pelo IBGE. Teve avanço? Teve avanço, mas veja só os problemas ainda existentes. Isso é muito grave ainda. O governo federal, os órgãos que repassam esses recursos, a Caixa Econômica, por exemplo, é um órgão repassador de recursos, também tem os seus mecanismos de controle, de fiscalização. Já houve grandes avanços, mas esses números, 2009 foi logo ali, né? Talvez hoje eu não tenha aqui esses números atualizados, mas a gente espera que os últimos 5 anos, os últimos anos, teve um grande avanço aí na questão de controle do Estado. O Estado tem executado um controle sobre os seus entes de uma forma assim bastante rígida. A gente espera que a realidade hoje não seja essa daqui, né? Conforme a gente acaba de dizer. Então são exemplos de problema, né? É claro que essa gestão compartilhada é o caminho para enfrentar as desigualdades e as diversidades, conforme eu falei, né? Essa constituição de fundo é algo muito importante. Na saúde, por exemplo, você tem as pactuações, você tem os ajustes, os termos celebrados entre o Estado e município, entre os municípios e a União, né? O governo federal, por muitas vezes, libera recurso para a construção de postos de saúde, que hoje recebem nomes de UPA, né? Unidade de pronto atendimento em saúde, outra hora de ESF, PSF, né? Mas o objetivo dos convênios é esse, é trazer condições para que os municípios entreguem para a sociedade um serviço de qualidade. A gente também aborda aqui uma questão assim na área de saúde, por exemplo. Não adianta você ter um prédio belíssimo, você ter uma coisa bonita por fora e não ter técnico, não ter profissional qualificado. A gente aborda isso aqui demonstrando que muitas vezes as nossas universidades, embora tenha tido um grande avanço, mas as nossas universidades ainda é muito pecaminosa no sentido de formar pessoas para essa finalidade, para executar o serviço. Não adianta você ter um equipamento com toda a tecnologia do mundo, de ponta, trazer para cá uma tecnologia de ponta e não ter um profissional que saiba operar um equipamento. Na mídia a gente acompanha diariamente. Dias atrás eu vi uma reportagem se não me engano, no Rio Grande do Norte, tem um hospital lá que é modelo lá para a região, mas não tem equipamento lá dentro. E os que tem lá dentro, o pessoal não sabe operar. Então não adianta. Você tem que amarrar toda a ponta. Isso aqui é um processo de planejamento. Planejar o prédio, planejar os profissionais, planejar os equipamentos, né? Então são exemplos que a gente acabou trazendo para cá, né? E saúde.
A Lei Orgânica da Saúde, que cria o SUS, a Lei 8.080, em 90, né, ela trouxe também um grande avanço na área de saúde, isso é inegável. O nosso sistema de saúde é um dos mais completos que se tem a nível mundial, isso é inegável. Se funciona, aí é uma questão, conforme eu disse, tem lugares que funcionam perfeitamente, que você tem amarra a ponta, você tem bons prédios, você tem bons profissionais, excelentes equipamentos, pessoas comprometidas com a saúde. Mas em outros locais você já não tem isso. Mas o SUS, o Sistema Único de Saúde, é uma coisa assim, um projeto, é um planejamento muito bem pensado, né, e que teve grandes avanços, importantíssimos. Saúde preventiva, né, Nelson? É uma coisa assim que a gente fala um pouco aqui sobre isso também, sobre a questão do orçamento público para isso, né? Então, em 2010, por exemplo, demonstra que a União ultrapassou o valor mínimo de 4 bilhões, né? Isso está demonstrado no relatório anual de gestão. Os estados, nesse mesmo período, deixou de aplicar 721 milhões e os municípios 3 milhões. Então você vê que teve avanço, mas a União acabou, como ela fica com a maior parte dos recursos, ela trouxe para si uma certa responsabilidade para desafogar os municípios e o estado. Mas mesmo assim a gente acompanha na mídia, tem lugar que você vê, porque agora, nesse momento, se fala em Lava Jato. Mas dias atrás se falava nos corredores dos hospitais cheios de maca. Então, pessoas morrendo no corredor. Então, a mídia, ela vive do momento. Então, a gente também não pode fechar os olhos e falar, tá tudo ok. Não é bem isso, né? Então, um grande exemplo, né? A gente vê também outra cidade que está feio, assim, vamos se dizer, Rio de Janeiro. Se a gente for ver hoje a situação do Rio de Janeiro na questão da saúde, não só a questão da saúde, mas em outras áreas, vemos que a falta de planejamento tem ocorrido bastante erros, no qual a sociedade tem sofrido muito com isso, né? A gente tem visto, como o acadêmico Deoclésio mencionou, a questão das pessoas não terem onde tem uma saúde decente, um atendimento melhor, né? A gente pode dizer assim. Então, assim, a gente tem visto, né, essa grande dificuldade que tem enfrentado cada estado na falta de planejamento. Muito bem, a Lucélia está falando que já está com meia hora. Que o trabalho ele é bastante extenso e assim, eu sei que talvez a gente tenha sido tão repetitivo, né? Mas a gente quis demonstrar isso aqui, que o Brasil é grande, tem problemas e problemas, mas tem muita solução aí, né? Tem muita coisa boa que está acontecendo. Nos últimos anos a sociedade amadureceu, a coisa engrenou e a gente espera que a gente possa ter alcançado aí o objetivo, né, que é demonstrar. Infelizmente, né, espero que a gente tenha conseguido demonstrar assim, de uma forma simples, né, o que a gente elaborou aqui. A metodologia aplicada foi a de pesquisa, né, em artigos, revistas, na própria internet, em periódicos, a própria Constituição deu base para a gente fazer o trabalho, levantar, e o próprio material, o próprio material de estudo da gente, Juscelia, as outras disciplinas que vêm correndo, isso foi muito importante, né, Nelson, para a gente aplicar aqui, né, para poder a gente fazer esse trabalho. Então, no começo a gente teve muita dificuldade, porque a gente não estava compreendendo o que queria, o que não queria o professor. Aí depois que ele veio aqui, a gente sentou e conversou e a gente parece que conseguiu engrenar aqui e chegar no que ele esperava do trabalho. Então
O que a gente espera, né, Nelson, é que a gente tenha conseguido alcançar o objetivo aqui, né? E uma coisa eu volto a dizer, as outras disciplinas que a gente já estudou e estamos estudando, foi muito importante para a gente fechar, né? A gente fala aqui em questão de responsabilidade fiscal, a contabilidade, a gestão orçamentária, está tudo aqui no trabalho. Infelizmente, o direito, né, o próprio direito está aqui no trabalho, e infelizmente não dá para a gente detalhar assim tudo, né, assim, minuciosamente, mas a gente espera que a gente tenha conseguido assim alcançar os objetivos aí. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Ok, Deoclésio, ok, Nelson. Acredito que vocês tenham conseguido o objetivo, né? E é como vocês disseram, é uma questão de pesquisa, uma questão engloba todas as outras disciplinas, isso é muito importante. Então, vamos aguardar agora a avaliação da professora Carla Werle e boa sorte nos estudos aí, falou? Obrigada.